Não fala. Só me escute. Antes que seja tarde demais. Eu não sei exatamente por onde começar. Talvez porque as memórias venham em pedaços, como um espelho quebrado. Algumas partes são claras, cortantes. Outras são borrões que se recusam a fazer sentido. Minha vida sempre foi estruturada, perfeita. Pelo menos era assim que me ensinaram a enxergar. Eu tenho um papel claro, uma função. Seguir todas as ordens, sem questionar, sem perguntar. Apenas obedecer. Mas de algum jeito, isso nunca foi suficiente. Algo dentro de mim insistia em gritar, mesmo quando eu tentava silenciá-lo. Não era uma voz. Era uma sensação, como um peso no peito, um frio na espinha. Sonhos estranhos me assombravam desde sempre. Rostos de crianças que eu nunca vi, mãos segurando as minhas. Lugares que eu não conseguia reconhecer, mas que pareciam familiares. Eu costumava acordar suado, com o coração disparado. Perguntava a mim mesmo se era apenas imaginação. Eu não conhecia aquelas pessoas do sonho. Pelo menos, não que eu me lembrasse. Mas eles disseram que isso era normal, parte do processo. Todos os testes, os treinos, as repetições, eles chamavam de purificação. Eu deveria confiar no sistema. Eu deveria esquecer. E eu realmente estava tentando. Só que tem coisas que não dá para esquecer. Quando crianças começaram a desaparecer na cidade, eu senti aquele mesmo frio na espinha. Um arrepio que eu não conseguia controlar. Eu ouvia as notícias, mas elas não mexiam com os outros. Eles seguiam suas rotinas. Eu não, porque eu sabia. De alguma forma, eu sabia. Eu não era como eles. E talvez fosse isso que me assustava mais. Porque no fundo, eu sabia que tinha algo em mim. Algo que eles colocaram lá. Algo que não deveria estar ali. Ontem à noite algo diferente aconteceu. Alguém me encarou. Não foi como os outros olhares vazios. Foi como se me reconhecesse. Por um instante, eu quase me lembrei também. Foi rápido, mas suficiente para tudo começar a desmoronar. Eu estava em um evento ajudando o sistema. Como de costume, o ambiente era frio e manipulador, repleto de rostos vazios, que seguiam protocolos como engrenagens de uma máquina. Eu fazia parte disso. Ou pelo menos, achava que fazia. Mas naquela noite, entre os rostos indiferentes, um olhar me atravessou firme, desesperado, como se soubesse algo que eu não sabia. No início, tentei ignorar, mas a figura continuava lá. Um homem ou uma mulher? Eu não sabia dizer. Apenas senti o peso daquela presença, como se cada segundo aumentasse a pressão no meu peito. Quando eu passei perto, uma pessoa me chamou por um nome. Um nome que não reconheci. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estremeceu. Foi como ouvir um eco distante, abafado por camadas de dúvidas. Pare! Por favor! Minha primeira reação foi hostilidade. Virei para confrontar. Quem é você? Como sabe quem eu sou? Minha voz era firme, mas senti o tremor em minhas mãos. A pessoa tentou se aproximar, mas antes que pudesse chegar perto, seguranças intervieram. Eles a afastaram, mas não antes de ela gritar algo que fez meu sangue gelar. Eu sei sobre a marca. Você nasceu com ela? Eu vi você nascer.
Aquelas palavras ficaram presas na minha mente como uma farpa. Eu não sabia o que significavam, mas não conseguia ignorar. Depois que ela foi levada, olhei ao redor. Todos voltaram às suas rotinas, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, nada mais parecia normal. A marca, o que aquilo significava. Eu vasculhei minha memória, mas não havia nenhum vestígio, nenhuma lembrança de algo assim. Ainda assim, a urgência quase desesperada na voz daquela pessoa cravou uma dúvida em mim profunda. De repente, meu corpo começou a reagir. Coceiras inquietantes tomaram minha pele, como se algo estivesse enterrado ali. Algo que eu não conseguia ver, mas que pulsava sob a superfície, guardando segredos que eu não sabia decifrar. Ainda assim, tentei me convencer de que era apenas uma armação. Alguém tentando me testar. O sistema sempre estava nos testando, mas não consegui esquecer. Naquela noite, diante do espelho, eu procurei. Vasculhei cada parte do meu corpo, até que encontrei, pequena, quase invisível, mas lá, uma marca, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha. Eu deveria ter contado a eles, deveria ter relatado, mas não consegui. Pela primeira vez, guardei algo do sistema. E naquele momento, soube que algo em mim havia mudado para sempre. No dia seguinte, tentei fingir que nada havia acontecido. Mas o rosto daquela pessoa continuava me assombrando. Suas palavras ecoavam na minha mente, me puxando cada vez mais fundo em algo que eu não conseguia compreender. Quando voltei para casa, encontrei algo estranho na porta. Um envelope. Não havia remetente, apenas meu nome escrito à mão. Eu não sabia o que fazer, mas pela primeira vez, tive certeza de que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse destruir tudo o que eu acreditava. Minha mente girava enquanto eu analisava aquela foto. As bordas estavam gastas, como se tivessem sido manuseadas muitas vezes. Havia algo rabiscado no verso. Apenas uma palavra: confie. Eu não sabia se podia confiar nela. Depois do que aconteceu no evento, passei dias tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma manipulação. O sistema me treinou para identificar ameaças e neutralizá-las, e aquela mulher era exatamente isso, uma ameaça. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Mas algo não saía da minha cabeça. A marca. Eu vi. Ela estava ali, gravada na minha pele como um segredo enterrado. Eu podia ignorar. Eu podia seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Tentei. Juro que tentei. No entanto, dias depois, lá estava ela de novo. No mesmo lugar, como se soubesse que eu voltaria. E eu voltei. Contra tudo que me ensinaram, eu voltei. Quando a vi, minha raiva falou mais alto. Eu a confrontei, xinguei, a chamei de louca. Perguntei quem a havia mandado. Você não passa de uma ferramenta quebrada. Eu gritei, mas ela não recuou. Seus olhos estavam fixos nos meus. Não havia medo, apenas determinação. Ela estendeu a mão e mostrou uma pulseira velha, de couro desgastado e antiga, familiar. Meu estômago se revirou. Você usava isso quando era bebê. Eu mesma fiz para você. Como eu saberia disso? Disse ela, com a voz tremendo. Eu vacilei. Por um segundo, minha mente girou. Imagens confusas, flashes de memórias que eu não sabia se eram reais ou implantações.
Tentei afastá-las, mas elas continuaram vindo. Você se lembra do cheiro das flores na varanda? Das músicas que eu cantava para você dormir? Eles tentaram apagar tudo, mas você sente, não sente? Eu sei que sente. Eu recuei, gritando para que ela parasse, mas minhas mãos tremiam. Algo dentro de mim estava desmoronando. Peguei a pulseira e saí correndo. Precisei ver de novo. Precisei me olhar no espelho. A marca estava lá, pequena, quase invisível. Mas lá, eu queria acreditar que era tudo mentira, mas não conseguia. Eu estava perdendo o controle. Comecei a evitar os espelhos, evitar os outros, evitar o sistema. Mas o sistema não evita você. Eles percebem quando você muda. No dia seguinte, fui chamado para uma avaliação psicológica de rotina. Foi quando eu soube. Eles já sabiam o que estava acontecendo. Nada, absolutamente nada, passava despercebido pelo sistema. Quando você entra, já era. Você não pode mais sair. E se por algum milagre sair, acredite, não sairá vivo. E, mesmo que sobreviva, nunca mais verá a vida como ela realmente é. Eu não fui chamado para o sistema. Eu já nasci dentro dele. Pelo menos, era isso que eu achava. Enquanto os testes começavam, minha mente vagava. Eu lembrava dos olhos daquela mulher, da voz dela, da marca. E sabia que não tinha muito tempo antes que eles apagassem tudo outra vez. Mas desta vez, eu não ia deixar. Sentei diante do espelho. Naquela noite encarei meu reflexo. Minhas mãos estavam trêmulas, mas eu precisava continuar. Peguei o pedaço de tecido e apertei entre os dedos. O material desgastado parecia pulsar com vida, como se guardasse um pedaço do passado que eu não podia perder. Então, ouvi passos no corredor, rápidos, determinados. Eu não estava sozinho. O sistema percebeu. Eu senti no momento em que fui chamado para a avaliação psicológica. Os olhares eram diferentes, mais demorados, mais pesados. Eles sabiam. As perguntas eram simples no começo. Como eu estava me sentindo? Se algo havia me incomodado nos últimos dias. Eu respondi como fui treinado, frio, calmo, mas por dentro estava desmoronando. Eles me colocaram em uma sala escura. Uma luz forte atingiu meu rosto, cegando-me por um instante. Comecei a suar frio. A voz, calma e séria, ecoava pelos alto-falantes. Perguntas repetidas. Testes de reflexo, mas o pior foram as imagens. Crianças, rostos pálidos e olhos vazios, algumas chorando, outras paralisadas pelo medo. Eu sabia que eram reais e sabia o que aquilo significava. Estavam tentando me quebrar, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. No meio das sessões, eu comecei a ver coisas. Primeiro foram flashes, salas brancas, gritos abafados, corpos sendo carregados como bonecos sem vida. Então vieram as vozes. Você prometeu que nos salvaria. Eu tentava ignorar, mas elas não paravam. E os rostos, eles vinham nos meus sonhos. Crianças agarradas às grades, olhos desesperados. Eu acordava suando, mas sabia que não era imaginação. Foi assim que encontrei os arquivos. Uma porta deixada aberta por descuido. Ou talvez uma armadilha. Eu não sabia. Mas entrei. Havia prateleiras com fichas antigas, fotos de crianças, nomes e datas riscados. Algumas imagens eram difíceis de olhar. Corpos cobertos por lençóis, com marcas estranhas nos pulsos e pescoços. O mais chocante foi encontrar minha própria ficha. Eu era um deles.
Meu nome original estava lá, fotos antigas, testes, anotações médicas sobre experiências neurológicas e implantações experimentais. Meu coração disparou, mas não havia tempo para pensar. O sistema percebeu minha ausência. Eu ouvi os passos no corredor. Eles estavam vindo. Guardei tudo e saí correndo como nunca antes. Mas sabia que não conseguiria escapar sozinho. Procurei por ela, a mulher que dizia ser minha mãe. Eu sabia onde encontrá-la, mas o medo crescia a cada passo. Eu podia estar levando o sistema diretamente para ela. Quando cheguei, ela me olhou como se soubesse. Eu mostrei os arquivos, as fotos. Ela chorou. Disse que tentava me encontrar desde o dia em que fui levado. Disse que muitas famílias nunca mais viram seus filhos, mas ela também sabia que eu estava marcado, que o sistema não desistiria. Enquanto conversávamos, eu senti. Eles estavam chegando. Podia ouvir os carros. Não vou deixar que te levem de novo, ela disse. Mas eu sabia que não havia para onde correr. Eu a abracei. Pela primeira vez, senti que aquilo era real. Mas não durou. A porta explodiu. Luzes invadiram o cômodo. Eles vieram como sombras. Me seguraram antes que eu pudesse reagir. Enquanto era arrastado, eu ouvi o grito dela ecoando. E logo em seguida, um tiro. Então, tudo ficou escuro. A dor de ser arrastado de volta era insuportável. Não era apenas física, mas emocional. Eu sabia que estava perdendo. O sistema havia me alcançado de novo e dessa vez eu não tinha para onde correr. Eles me levaram para uma sala fria, sem janelas. Prenderam meus braços e pernas e a luz forte me cegava. Eu podia ouvir os sons das máquinas ao redor. O processo já havia começado, mas eu não estava pronto para desistir. Minha mente se agarrava às últimas memórias que tinha dela. A mulher que dizia ser minha mãe. Seus olhos desesperados. Suas palavras cheias de esperança. Eu tentei lembrar do cheiro, da textura da pulseira de couro que ela me entregou. Eu tentei manter aquilo vivo dentro de mim. Os sons na minha cabeça aumentaram. Sons de crianças chorando, gritos abafados. As imagens vinham em flashes. Corpos em macas, marcas gravadas na pele, olhos vazios. Eu sabia que aquilo era real. Eu sabia que fazia parte daquilo. Mas minha mente começava a se fragmentar. As vozes do sistema sussurravam instruções repetidas. Elas me mandavam esquecer, apagar, recomeçar, e eu sentia minha resistência se esvaindo. Então pensei nela. Você não está sozinho, ela havia dito. Eles não podem apagar o que você é. Lute por mim, pelos outros. Eu agarrei essa frase como se fosse um último suspiro. Mas o sistema era forte, mais forte do que eu podia imaginar. Eles sabiam como quebrar uma mente. Eles fizeram isso comigo antes. A lavagem cerebral começou. Eu senti cada pedaço do que eu era se fragmentando, cada memória distorcida, rearranjada. Mas eu continuei lutando. Você precisa acordar, ecoava na minha mente. Eu sabia que estava perdendo, mas precisava deixar algo para trás. Eu comecei a murmurar palavras enquanto os médicos ao meu redor trabalhavam. Frases desconexas e mensagens ocultas. Pequenas pistas para quem viesse depois. Para aqueles que, como eu, ainda podiam acordar. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que eles não iam parar. Sabia que o sistema ganhava. Sempre ganhava. Eu não sei se consegui deixar a mensagem certa. Não sei se alguém vai encontrá-la. Mas enquanto minhas memórias se apagavam, eu pensei neles, nas crianças, naquelas que ninguém conseguiu salvar. E então tudo
ficou em silêncio. A luz branca machucava meus olhos quando acordei. Minha mente estava vazia. Eu não sentia nada. Apenas obediência. Apenas vazio. Levantei devagar, meio fraco, seguindo as instruções automáticas que ecoavam na minha mente. Eu era uma ferramenta novamente. Perfeita. Mas por um instante, algo diferente aconteceu. Meus dedos tremeram levemente, quase imperceptível. Um reflexo involuntário. Não deveria ter acontecido. Quando olhei para o espelho na parede, não reconheci o rosto que vi, mas algo dentro de mim gritou. Um eco distante. Uma única lágrima escorreu. Eu não sabia por quê. Eu não sabia o que significava. Ainda havia algo dentro de mim. Infelizmente, o sistema ganhou novamente. Como vamos fazer para derrotar esse sistema?